Eu sou natural do interior de Bagé, né? Hoje município de Candiota. Passei a infância na zona rural, né? E depois, em idade escolar, eu fui para Bagé estudar, fazer as primeiras séries. E com 15 anos eu vim para Pelotas, como muitos de lá, para estudar na então Escola Técnica, hoje IFSUL. Mas eu não tinha vocação nenhuma para coisa técnica, mecânica industrial, né? Aí fiz vestibular para psicologia, né? Passei no vestibular, mas fui, digamos assim, completamente envolvido pela política, né? A política estudantil era um período de final da ditadura, então muita mobilização, muita gente voltando do exílio, né? E eu me encantei por essa discussão da política, dos rumos do país, o que se buscava, o que deu errado, o que se abria de perspectiva naquele período ali, isso era 1980. E aí eu mergulhei de cabeça assim, eu fui dirigente estudantil, diretório acadêmico, diretório central, União Estadual de Estudantes, União Nacional, congressos pelo Brasil afora. Neste ano surge um movimento pró-PT, né? E eu ingressei, então eu participei da fundação do PT aqui em Pelotas, né? Sou um dos mais antigos filiados do PT. E aí, 12 ou 13 anos depois, eu fui eleito vereador, né? Na verdade, não era uma coisa que eu tinha buscado, né? Eu fui procurado por colegas do movimento estudantil que disseram que eu teria chances e tal, por ser muito conhecido, essa coisa toda, né? E eu coloquei meu nome, mas para fazer votos, não uma perspectiva de eleição. Mas acabou que por 10 votos apenas eu fui eleito, na época, o vereador mais jovem, né? Estou no segundo casamento, né? Tenho 3 filhos, né? 2 meninos do primeiro, uma menina do segundo casamento. Tive uma experiência bastante significativa para qualquer pai ou mãe que é ter um filho autista, né? Isso muda muita coisa na cabeça da gente, no modo de enxergar o mundo e tal. Tentando conciliar isso tudo, assim, né? Eu me deixei absorver totalmente pelo cotidiano de um político, né? Que é discutir projetos, discutir os caminhos da cidade, os caminhos do estado, do país. Eu gosto de entender, inclusive, a conjuntura internacional, né? E eu acho que a gente tem que sonhar e lutar por um mundo melhor. E essa coisa de ser fraterno, ser solidário, eu acho que é uma coisa que eu trago, né, de pai e mãe e tal. Mas do engajamento eu adquiri depois, assim, de faculdade para cá. Isso já faz 37 anos que eu sou militante político partidário e 20 e poucos que eu sou militante, digamos assim, no parlamento. Eu me considero aquele vereador de opinião. Tá? Eu não sou um vereador de algum tema, vereador da saúde, ou da educação, ou do transporte, não. Eu sou um vereador, digamos assim, ideológico, né? Se um movimento das mães de autistas me procura, porque eles acham que tem que melhorar o atendimento aos autistas, vamos lá, vamos batalhar isso aí. Se o movimento ligado à luta antirracial, né? Agora mesmo a gente aprovou uma lei aí para examinar essa história de que as pessoas se autodenominam negras e passam a participar com alguma vantagem em concursos. Tem que ter algo que examine isso, criamos uma comissão. A maioria dos projetos que eu fiz são projetos que vêm de uma demanda de movimento social organizado, né? Seja um sindicato, uma associação, um grupo. Alguns projetos partiram do gabinete e são projetos que eu tenho assim, considero muito. Por exemplo, eu fui a primeira lei no Brasil que proibiu o voto secreto no parlamento. Foi aqui em Pelotas, né, uma lei de minha autoria. Quando eu entrei na Câmara, durante o recesso, né, se o prefeito convocasse, os vereadores recebiam mais um salário, mesmo já recebendo o seu. Estava uma espécie de férias e tal. Então eu fiz 2 leis, uma reduzindo o recesso pela metade e outra acabando com esse pagamento. Gosto
de ouvir música, eu gosto de ver filmes biográficos ou de tema político, né? Filmes baseados em questões reais, filmes históricos são os meus prediletos, né? Biografias, eu sou fascinado. Ler sobre política, né? Romances clássicos eu gosto também. Gosto de músicas anterior à minha vida, eu gosto das músicas da década de 40, de 50, né? A música que era mais instrumental e mais elaborada do que a gente tem hoje, assim, eu gosto muito de escutar. Saio muito pouco, né? Saía mais, mas não sou assim noturno de andar por aí assim. Gosto de um barzinho no início da noite para escutar uma boa música. Então sou um cara bem caseiro, assim, não sou muito da rua. Assim, ó, a gente vive num momento de redes sociais, né? Então eu gosto muito também de utilizar as redes sociais, de comunicar com as pessoas, mesmo que eu não tenha controle de onde vai, até onde vai isso, né? E qual é o retorno. As redes sociais têm essa característica, né? E uma frase que eu gosto muito, assim, que me acompanha, eu procuro dizer isso sempre, eu acho que é uma frase de otimismo, né? É que as mudanças que a gente quer, elas são históricas. Elas vêm de antes de eu nascer e vão continuar, elas não são existenciais. Quer dizer, durante a minha existência, talvez eu não veja as grandes mudanças que eu quero, mas isso não pode me impedir de seguir lutando, né? Então, quando a gente sonha, a gente tem que acreditar que eu estou dando uma parcela, né, de coisas que já aconteceram e de coisas que vão continuar depois de mim. Por isso que a gente tem que lutar sempre por um mundo melhor.